Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda ao Mentalidade Delas. Aqui neste espaço para você, mulher, virar a chave por dentro e transformar tudo por fora. Eu sou a Aline Voltarelli e tenho a honra de receber hoje aqui nessa cadeira, mais do que especial nesse momento, uma pessoa que é muito importante na minha jornada, me ensina muito, tenho certeza que vai inspirar você também. Ela é a CEO da Oxi Mulher. Ela tá cursando gestão clínica, tá em constante evolução. Ela é mãe de 3 mulheres, meninas lindas, casada com o Dr. Wilbur. E uma mulher que tá em constante movimento de olhar para si, com o propósito de cuidar de outras mulheres. Gisélia Alves, olha que nome bonito. Gisélia, não é Gisele, tá? É Gisélia. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Gratidão por você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua mentalidade e do seu olhar aí pra sua vida, né? Pra sua jornada. Obrigado pelo convite. Tô nervosa, gente, normal, né? Primeira vez que eu venho no podcast, né? Exatamente. Muito obrigada. E vamos lá, vamos começar. Fica relaxada, Gi, tranquila. Estou. Então tá bom, a gente vai tocar aqui e vocês vão entender por que eu convidei a Gi para sentar nessa cadeira. O que tanto ela tem da mentalidade dela, quanto transformou isso e quanto você pode contribuir na vida de outras mulheres. Agora me conta, pra gente já dar um pouquinho de risada, porque a Gi é super engraçada. O que você faz quando ninguém tá te olhando, Gi? Tem várias situações. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Sou muito boa, tá? Nordestina, já viu, né? Com certeza. Cozinho super bem. Gosto de sair com as amigas também. E gosto de dormir. Acho que é o maior, o maior momento, assim, é de dormir mesmo, e tirar a roupa, tirar tudo e dormir, descansar. Porque a gente trabalha muito, né? Então, esse momento eu acho que tem que ter, assim, um momento de descanso, de você se apagar para estar renovada. Ai, que bom. Então, dormir. Dormir. Então, acho que é o seu momento de um reconexão ali com você mesma. Esse momento maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Mas dormir é bom, né, gente? Fé recarrega, né, as energias. E também faz a nossa higiene mental, né, Gi? Que é muito importante pra gente estar aí pronta pro dia seguinte. Sim, e eu gosto tanto que às vezes quando eu apago, assim, as meninas... Gi, onde você tá? Gi, teve uma situação que uma amiga... Gi, eu já tava indo na sua casa, eu já tava indo... procurando, ligando, onde que você tá? Eu tava dormindo, gente. Eu mereço, né, Gi? Dormindo. E o pessoal tudo preocupado. Já ia ligar pra polícia pra saber onde que eu tava, eu dormindo. Ai, mas Dormindo. é isso, né, Gi? A gente se permitir fazer o que a gente gosta. E às vezes a gente, sem se preocupar muito com a opinião dos outros, porque às vezes a pessoa pode falar assim, pô, Gi, você gosta de dormir? Ou que nem eu, né, que gosto de ficar sozinha, sabe? Eu gosto de estar nesse momento sozinha. E aí... Nossa, como você é preguiçosa, Gisele. Você gosta de dormir, tá dormindo até tarde, né? E aí, quando você sabe que aquilo é importante pra você, você sustenta, né? Sim. É importante você ter esse momento, até de solitude, porque não é solidão, né? Não é solidão. Você tem esse momento de você você sentir, você mesmo ter esse... Falar, nossa, eu estou viva. Sabe? De você estar viva naquele momento é muito bom, é muito importante
ter esse momento só com você, por você e pra você. Exatamente. É. Gi, e aí pegando esse seu gancho que você trouxe aí, qual foi a principal crença, principal padrão, principal coisa, vamos dizer assim, simplificando, né? Essa minha questão que eu vou trazer para você, que você precisou ressignificar, dar um novo significado para começar a viver de verdade o que você veio fazer aqui nessa terra, aqui nessa Matrix, esse mundo doido que a gente vive. É entender o outro, eu acredito, assim. Ideias. Quando eu me abri, porque assim, a mãe fala assim: Não, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí a gente tem uma ideia, que a gente pega do pai e da mãe, né? Então Uhum, você fica com aquela ideia. Então, quando você pega, você sai da sua terra, né? Que uhum, você vai para um outro lugar e você conhece outras mulheres e que você pega essa ideia das mulheres, né? Não só outras ideias. Aí tem como você se abrir para ideias novas, outras possibilidades. E foi aonde eu consegui me encontrar. entendi. Você olhar para Olhar para outras ideias, outros se caminhos. abrir, né? Se Abrir permitir a sua mente, falar: "Não, por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso fazer aquilo?". se questionar, Sim, duvidar das suas sim, verdades que a gente tem. é isso. É você colocar: "Não, eu devia ter feito isso, por que que eu não fiz isso?". O que que me limitou, né? É. E o que que te limitou nessas suas ideias? Quando você olhava para essas outras mulheres e aí você começou a olhar para elas e trazer, falar, nossa, posso fazer isso diferente, isso pode ser diferente, isso pode ser aquilo, lá, lá, lá. O que que você precisou mudar em você? Eu tive que me curar. É forte. Ai, gente. Eu tive que me curar e olhar pra minha dor. Quando eu olhei pra minha dor, que eu me curei, eu falei: "Cara, é esse o caminho". De você pegar a mão da amiga, né, e falar: "Cara, eu tenho essa dor, vamos junto". E por isso que eu fui pra área da estética, porque eu tinha uma dor. Ai, eu não quero chorar, gente, desculpa. Eu sabia que eu ia chorar. Eu sou muito chorona. E Eu sou daí, muito qual que é o chorona. Não, não tem problema? problema nenhum, mas às vezes a gente quer falar sem chorar, né. Então, assim, quando eu olhei pra dor, quando eu me curei, porque às vezes quando a gente não se cura, a gente acaba machucando o outro. Uhum, sim. Se você não tá curado, se você não olha pra dentro de si, não tem como você ajudar outra pessoa. Você tem que se curar Você antes, tem né, que se Gi? curar antes pra você poder ajudar. Falar: "Mulher, vamos, levanta, levanta daí, tu caiu de novo? Bora, levanta que o mundo tá passando. Você não vai ficar pra trás não, bora". E você vê assim, alguém na tua história, Gi, fez isso com você? Alguém no momento que você ou algo que te inspirou, ou algo que aconteceu na sua vida que você falou assim: "Olha, isso daí contribuiu ou contribui com o que eu sou hoje, com a mulher que eu me tornei hoje, com a mulher que vou me tornar ainda", né, porque a gente tá em constante evolução. Teve vários momentos da minha vida. O primeiro momento foi quando eu vou contar isso aqui, gente, é bem forte, eu acho pra mim. Sim, Eu fui uma criança, uma mulher, uma menina, aliás, na época, né, que pedia no farol. sim, eu te conheci essa época. Ah, Gente, eu ó, conheço a Gi há 30 e 32 poucos anos. anos, a gente se conhece. E a gente passava muita necessidade. E eu não gostava de pedir, eu não gostava de fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu preciso trabalhar. Com 8 anos de idade, eu falo: "Eu vou trabalhar, eu não preciso de ficar mendigando nada, porque eu sou filha do rei".
Então, aí, os primeiros dinheirinhos que eu peguei, eu ajudava a minha mãe também trabalhava fora, mas como eu sou a irmã mais velha, eu fiquei no papel da minha mãe e meu pai no papel do meu pai. Então, eu falava, olha, eu tenho que resolver isso daqui. Eu amadureci muito cedo. Então, eu peguei aquele dinheiro, fui no mercado, comprei água e comecei a vender água. E foi assim que eu comecei a ajudar a minha mãe. E meu pai abandonou a gente, né? E Gi, quando você olha para essa sua história, que é uma história que dá um livro que Eu vou fazer vai meu fazer livro, uma gente. série de podcast, dá pra Vou. fazer uma série de podcast, assim, porque é uma história de superação, de inconformismo, de Sim. querer buscar além, de não se contentar com Com aquilo. que a vida tá dando, querer mais. E aí eu quero trazer aqui um questionamento para você contar. E assim, quando você olha para toda essa história de uma menina que pedia no farol, né? E para quem você tá se tornando e tá cada dia mais em evolução, você consegue perceber qual o comportamento, a mentalidade daquela menina de 8 anos que contribuiu para quem você se tornou hoje, Gi? É que a minha história não define quem eu sou. Vai definir o que você faz com a sua história. Então, assim, eu vi essa possibilidade que eu não queria ficar, não, vamos lá trabalhar. Tanto que eu peguei as menininhas falaram, gente, olha, se você vender água, eu te dou tanto. E eu já vi isso. E eu vi esse jeito no meu pai. Né? Meu pai tem a dor dele, tá tudo bem. Exatamente. Mas você já via essa veia empreendedora, você já aprendia isso com ele? Com meu pai. Muito pequena, assim, eu via ele vendendo, fazendo mágica, fazendo as coisas, as coisinhas dele que ele fazia. E aí e aí você acredita que essa mentalidade lá dessa menina de 8 anos, de enxergar além, de não se contentar com aquilo, contribuiu hoje para você ser quem você é? Sim, com certeza. Só que, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, eu achava que estudar não era importante. Por quê? Porque eu não estudei, né? Porque eu sei me virar. Eu vou lá, vou trabalhar, vou fazer isso. Eu achava que não era importante. E é sim importante, gente, estudar. E aí eu aprendi com o meu esposo. A minha primeira formação é como sou podóloga, né? Foi a minha primeira. Eu demorei anos. E tá tudo bem se você demorar anos para você se encontrar. É a sua história, o seu caminho. Tá tudo bem. E você olhar e você se permitir estudar, voltar, reconhecer e não viver à sombra do marido De dela. ninguém, porque todo mundo fala, né? Sim! Ai, porque você é esposa do doutor, porque você teve sorte. Amiga, teve dias que tinha só arroz, eu e meu esposo, para comer. E ele sendo médico e a gente trabalhando. Porque ele trabalhava em alguns lugares que não pagava. E eu ia lá, fazia marmita, vendia marmita, trabalhei de Uber, tentando com meu marido. Hoje a gente tem o que tem, porque assim, eu e ele, a gente trabalha. E ele sabe, eu não sou mulher, desculpa quem gosta, eu não gosto de ficar dentro de casa, lavando, passando. Eu não tenho paciência pra isso. Eu gosto assim, no meu momento, Relax, dormir, às vezes cozinhar, um momento assim, mas trabalhar, eu sou ela foi a minha criação, né? Eu sempre fui pra rua pra conseguir o ganha-pão. Então, assim, eu não fui criada para dentro de casa. Não foi essa minha criação. Não, nem é o foi. que E você hoje Não assume foi. desse lugar graças né, a evolução da mulher, né? Desse nosso protagonismo feminino. Hoje a gente assume que eu também sou dessa mulher. Eu sou meio desse papel. Eu não tenho o menor problema de dizer que eu não gosto de arrumar casa, gente. Não gosto. Não gosto. Eu gosto de cozinhar por hobby. Se eu tiver obrigação de cozinhar todo dia, eu já não gosto. Eu gosto de estar fazendo outras coisas. Eu gosto de contribuir de outra forma, né? E aí, trabalhando fora, ou mesmo cuidando da minha filha, arrumando as minhas coisas. Então, eu gosto de fazer
outras coisas dentro de Uhum. casa. E hoje a gente tem essa liberdade de poder falar isso, né, Gi? É, De estar nesse porque papel, né? imagina, a minha mãe, a minha avó, cara, elas passaram muitas coisas pra mim estar aqui hoje. Com certeza. Hoje eu consigo escolher. A minha mãe não conseguiu, minha avó não conseguiu casar com quem ela queria ou fazer uma faculdade. Hoje vocês têm essa possibilidade. Hoje a gente tem mais voz. Com certeza. Com certeza, A Gi. gente pode escolher. Ô, Gi, e me conta um pouquinho, já que você falou da sua mãe, da sua avó e de toda, né, a sua ancestralidade feminina aí, me conta aí, né, de onde que vem essa força da mulher nordestina e o que isso contribui para você, né? Eu acho que esse papel é um papel da mulher brasileira que muitas vezes é de forma caricata Uhum. posto, né? Ah, você é nordestina. E eu queria compreender e escutar de você desse seu lugar de fala, porque esse é o seu lugar de fala, não é o Uhum. meu, né? A gente conversa muito sobre isso. Sim. O meu lugar de fala é outros lugares, gente, mas esse é o da Gi. Como uma mulher que vem dessa linhagem, dessa ancestralidade feminina, nordestina, e o que isso te ancora, te traz de força, de crença, de padrão, o que é para você, né? Você tem o nome da sua empresa que é inspirada nisso, mas por que isso é tão importante para você? E o que te traz de força? Uhum. Inspiração, mulheres. Quando eu era pequena, eu fiquei no clube da turma. Tinha a tia Cristina. E eu olhava aquela mulher linda, maravilhosa. Eu quero ser ela. São várias mulheres. Eu não tive contato com a minha avó, porque Uhum. minha mãe veio muitos anos de lá do Ceará. Conheci meu pai aqui no Rio. Eu nasci na Paraíba, mas eu quero trazer essa raiz, porque é a raiz brasileira. Muita gente fala assim: ai, Gi, por que você não colocou o seu nome em inglês? Porque eu falo português. E tá tudo bem se você fala inglês, eu falo espanhol, tá tudo bem se você fala. Eu não quero, eu quero. Porque nós mulheres, assim, brasileiras, a gente tem a nossa beleza brasileira. Então eu quero trazer uma clínica que fala a nossa língua. Porque todas nós, né, elas somos diferentes. E eu coloquei um cacto. E lembra que eu falei: "Ah, olha, eu consigo curar o outro quando você olha para sua dor". Então, assim, o cacto, ele tá lá no meio do sertão, minha filha, não tem água, não tem nada. E mesmo assim, ele consegue florir. E nós somos assim. Queria que você trouxesse, que eu tinha falado antes, Das mulheres, né, eu já fui. isso, da mulher nordestina que você trouxe. Então, assim, da mulher nordestina, o que você traz para hoje, para você, para sua história? O que da mulher nordestina você traz? Mesmo que você não tenha conhecido sua avó, assim, mas da sua história, né? Da minha história. É, A força da minha avó, que viveu muito, assim, pelo que eu sei da história sim, dela, né, que ela viveu no sertão do Ceará, faltava muita água, faltava isso, faltava aquilo. Então, assim, essa força, mesmo vivendo lá naquele sertão seco, né? seco, ela conseguiu florir da maneira dela, né. E quando eu fui para o Ceará com a minha mãe, acho que tem 3 ou 4 anos, eu vi como a minha mãe sofreu lá, e como ela, veio para cá e mesmo assim ela foi melhor que a mãe dela, e eu estou sendo melhor que a minha mãe. Então, Que assim, é lindo isso, Gi. o fruto mesmo, sabe? E quero que as minhas filhas sejam melhor do que eu, os meus netos, e assim você crescer e florir. E, Gi, que bom que especial você trazer isso, né? Que você foi lá no Ceará, né? Sim. Na terra da sua mãe. E aí você pôde compreender muitas A história coisas dela. dela, a Sim. história dela. E aí eu queria que você compartilhasse o que mudou no seu olhar com a sua mãe, esse olhar de julgamento que a gente tem com a mãe, porque a gente faz mesmo Uhum. isso. O que mudou quando você olhou para a história dela e compreendeu o que ela viveu?
que ela não é uma mãe perfeita. Porque os nossos filhos olham assim, ai, minha mãe é perfeita. Não, ela é mulher, ela pode errar também. Ela tem as dores dela, ela tem os sentimentos dela, ela tem a história dela e tá tudo bem. E eu vou fazer a minha história e as minhas filhas vão fazer a história delas, né? Foi muito bom, porque minha mãe, ela falava, nossa, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Olha, a escola tá aqui perto. A minha mãe andava quilômetros e quilômetros para ir para a escola, tanto que ela não conseguiu se formar, porque era muito longe. Coisas assim de tipo 50 quilômetros. E tinha que andar muito, e na época não tinha a facilidade que tem hoje, né? Você pega um Uber, você pega Um ônibus, um né, ônibus, que seja, até a pé mesmo, por lei, eu acho que é 5 quilômetros, né? Sim, Que sim. tem que ter uma escola perto. Então, hoje a Naquela gente época não tinha isso. Não tinha. E aí, Gi, conhecendo um pouco da sua história e compartilhando aqui, você compreendeu que às vezes mesmo você, na sua mentalidade, né, de criança ali, quando você era criança, você olhava para aquilo e falava assim, mas ela tá falando que eu tenho tudo e eu não tenho nada. É. E quando eu cheguei lá no Ceará, minha mãe dormia no chão, gente. Minha mãe veio dormir numa rede. Ela tinha 20 anos porque ela trabalhou pescando na época e comprou a rede dela. 20 anos. Imagina, você dormir no chão. E a casa da minha mãe, dos pais da minha mãe, era uma casa daquelas de taipa, que fala que é bambu, Sim, barro e batido. barro, é isso. E aí, quando você olhava mesmo a sua condição de vender água no farol, a sua condição que você tinha lá dos seus irmãos. Eu sou riquíssima, rica, milionária. E por isso que minha mãe falava, vocês têm tudo aqui. E você, por tantos anos E eu julgou julguei a minha mãe. Tadinha da minha mãe. Então, eu julguei a minha mãe, falando, nossa, como que eu tenho tudo? Eu não tenho nada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para poder comer. E Só que a minha mãe, perdão, ali, a minha mãe caçava para comer. Caçava no meio da caatinga, no sertão, né? No sertão, lá, na caatinga, não. No meio da caatinga mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa agora que eu tô curiosa, Gi. Quando você fez esse movimento de você entender tudo que a sua mãe passou, toda a história dela, quando você acolheu aquela mulher, que a sua mãe é uma mulher antes de ser sua mãe, né? O que você sentiu dentro do seu coração, Gi? Gratidão. Porque eu tô viva através dela, né? Porque eu sou metade minha mãe, metade meu pai. E o que aconteceu com a sua vida depois disso, Gi? Ela fluiu, né? Flui. E parei de... eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar... Não, cada um tem que cuidar dos seus... Cada um tem o seu papel. Então, hoje eu sei qual que é o meu papel. Né? Na família ali. E a terapia, a Aline, me ajudou muito, viu? Ela faz terapia comigo, gente. Pra você ver como que a vida é. Eu conheci a Aline, eu tinha 6 anos, 7 anos de idade. E a gente veio se reencontrar aqui em São José. Ela entrou em contato. Olha, doutor, quero fazer um procedimento. Ele é meu médico! Quero fazer um procedimento. Eu falei, nossa, oi, Aline Voltarelli, como assim? Gente, então eu falo... Foi o destino que uniu a gente. Eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito de vidas. Com certeza, Gi. Com certeza. É isso. E foi um reencontro muito feliz, né? De a gente, de eu poder contribuir vocês contribuírem comigo, é uma história. E eu me inspiro muito na Gi. Quando eu penso assim, eu falo assim, gente, peraí. Vamos lá, a hora que essa mulher lançar o livro, todo mundo tem que ler esse livro, porque assim, é uma história de vida riquíssima, Gi. Como você teve que quebrar padrões, como você teve que mudar a mentalidade, como que você faz isso. E o mais lindo de tudo, e aí agora eu quero que a proposta aqui, Gi, é você olhar para essa câmera e falar para essa mulher, que tá te escutando agora.
Ela não... Ela pode estar naquele momento que você estava antes. Uhum. Culpando a sua mãe por todas as mazelas da sua vida, culpando o seu pai, culpando as oportunidades que você não teve, a sorte que você não teve, a faculdade que você não fez, culpando tudo. E agora ela se tocou aqui, ouvindo você falar, que ela tem que olhar pra dentro. Uhum. Então ela tá começando agora. O que você diria pra essa mulher? Que passo a passo você falaria pra ela fazer? Olha, tenha gratidão pela sua vida, cuide da sua dor e você pode ser quem você quiser. Só basta você querer, porque quando a gente quer, ninguém segura. Que Deus, ele une propósitos. Então você tem que... A sua história não vai definir quem é você. É o que você vai fazer com ela. É isso. Gi, e com esse passo a passo, né, que você deu aí, essa história, eu quero te convidar agora a compartilhar o seu ouro. Na verdade, sua chave mesmo, bom. tá? É a sua chave da virada. O que fez você... O que fez você mudar mesmo, assim? Que você falou, meu, se eu pudesse escolher alguma coisa na minha história que eu virei a chave, que eu mudei, que fez a história da minha vida dar um plot twist, como diz o povo aí, gosta, tudo bem que você não gosta de inglês, então, a virada, tá, gente? Por isso que chama a chave da virada. E eu concordo com você, tá, Gi? Peraí, deixa eu só fazer um corte aqui. Eu concordo com você. Nós temos uma língua portuguesa tão rica, tão linda, tão maravilhosa, e a gente fica pondo o nome em inglês, entendeu? Então, assim, eu amo o nome da sua empresa. Oxe, mulher, e eu gosto dela falando, tá? Oxe, mulher, se ponha em primeiro lugar. Exatamente. Então, isso é muito importante. E aí, qual é a chave da virada da tua vida, Gi? O que você pode deixar aqui de legado na sua história para o mundo? O que você deixa aí? O que você aprendeu muito forte? Olhe para você com carinho. Olhe para sua dor. Cuide de você. Se coloque em primeiro lugar sempre. É isso. Se você não cuidar de você, não olhar para você, não entender você e quem você é, o que você veio fazer aqui, você nunca vai descobrir a sua identidade. Então, olhe para a sua dor. Porque é aonde a sua dor, o seu propósito de vida é aonde está a sua dor. É isso. Agora te convido você a abrir aqui e colher o seu tesouro. O que você tem mulher. aí? Abre aí a sua chave. Hoje eu me sinto mais feliz e não tenho medo de ser eu mesma. Que você teve medo? Eu tinha muito medo de ser eu mesma. Por qual motivo, Gi? É que eu tive muitas confirmações. Você não consegue. Você pode falar. Pode, fale. Você é burra. Você é isso, você é aquilo. Então, hoje eu posso dizer, eu sou quem eu quiser. Eu, Gisélia Alves. Você tomou posse de você mesma. Sim. Hoje eu sou quem eu quero ser, sabe? O que eu sempre falo, a sua história não define quem você é, define o que você faz com ela. Então, hoje eu sou a Gisélia Alves, dona da CEO, Oxe Mulher, mãe de 3 meninas, e muita gente falava, nossa, isso aí não vai virar nada. Então, hoje eu posso ser eu mesma e não ter medo do julgamento, porque as pessoas falam o que elas querem, o que estão dentro dela. Não é o que você é. Você é o que você tem aqui dentro, né? É isso. Gi, eu quero... Eu tô emocionada, gente, eu quero chorar. Deixa chorar, Gi. Eu não quero chorar. É tão bonito você falar, você inspira tantas mulheres. Tá tão lindo, não é só você que tá emocionado, tá todo mundo aqui emocionado. Isso porque você não falou nada, nem um terço, nem um décimo da sua história, Gi. Então,
Não fala isso. Isso porque tá latente em você. Uhum. Né? É. Senta na cadeira do merecimento. Você merece isso. Você merece isso. Você merece. Hoje eu sou quem Deus definiu Exato. que eu seja. Só Ele sabe. Exatamente. É isso. Gi, quero te agradecer imensamente de você estar aqui, falando da sua verdade, com os olhos marejados, emocionados, tendo a certeza de que você faz a diferença na vida de muitas mulheres que cruzam o seu caminho. Quem tá com você no dia a dia sabe disso. Sabe? Oxe, mulher, vambora! Bora, levanta! Vamos fazer acontecer. Então, que Deus, na sua crença, continue iluminando a sua jornada, que abra muitas portas para você, é o que eu te desejo. Muitas e muitas e muitas Obrigada. mulheres cruzam o seu caminho e saem um pouquinho melhor e deixem um pouquinho melhor você também. Sim. Do fundo do meu coração, gratidão por vencer seu medo de estar aqui, de mostrar para essas mulheres que elas podem fazer o que elas quiserem. O que elas quiserem. Muito, 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 muito Você obrigada. pode ser o que você quiser, mulher. É isso. É isso. Oxe, mulher, venha florir. Vamos dar um tchau ali. Tchau.